Rede Imaculada, 94,5 FM. Brasília, Distrito Federal. Semeando a paz pelas ondas do mundo. A Rede Imaculada em Caribe Emissoras Associadas e Web Rádio passa a apresentar o programa O Pátria Amada, na condução do Breno. Bom dia a todos, serão todos muito bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. E eu sou o Breno Paradela, vou estar aqui fazendo essas reflexões que nós costumamos fazer todo sábado pela manhã acerca daquilo que é a função ou o papel do leigo na política do nosso país, né? Como que então a doutrina da Igreja Católica compreende que deve ser a atuação do leigo católico, a obrigação, inclusive, de atuação do leigo católico na política para aquilo que é a melhoria de nossa sociedade. Como sempre, a gente começa rezando, meus amados irmãos, e consagrando este programa aquela que é a Senhora do Sábado, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao seu imaculado coração. Assim eu oferto esse programa e todos aqueles ouvintes que neste momento estão aqui atentos, que vão ouvir esse programa agora, ou quem sabe até outro dia, né? A oração, a gente sabe que ela não tem tempo ou espaço. Até aproveito para abrir um pequeno parênteses aqui. Certa vez, um padre, agora eu esqueci o nome do padre, era um padre quando a renovação carismática estava começando a se aflorar, né? Ele fez uma oração de cura e libertação em um programa, e o programa era gravado. E ele fez uma revelação àqueles que se ponderam, e revelações privadas. No caso, era uma revelação de uma cura, então, de fato, se concretizou depois. E depois que ele fez a revelação, falaram para ele que o programa era gravado. Ele ficou, né, meio sem graça, ficou meio que passando por charlatão. Só que depois que o programa foi ao ar, né, colocaram o programa no ar, assim que o programa foi transmitido, ele recebeu depois eu agora não me recordo se foi carta ou se foi ligação, porque esse livro é um pouquinho antigo. E ele recebendo, então, o comunicado de que aquela cura que ele anunciou havia sido realizada, aconteceu na realidade, ou seja, aquilo que ele sentiu em um programa, Deus já tinha por realizado no futuro. Assim como também Padre Pio, né? Padre Pio, quando certa vez ele estava rezando o rosário e perguntaram a ele por que ele estava rezando o rosário. Que coisa, né? A gente perguntar para que você está rezando o rosário. Mas enfim. E ele disse: eu estou rezando para que meu pai, para completar os méritos daquilo que falta com relação aos méritos, né, os méritos, mas completar aquilo que falta para que meu pai esteja já onde ele está. O pai dele já tinha morrido e já estava no céu. Ou seja, eu estou aqui rezando aquilo que era necessário rezar antes dele morrer, mas eu estou completando porque ele já está no céu, mas eu ainda preciso rezar para que isso alcance. Por quê? Porque para Deus não existe tempo ou espaço. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar em mente. Não existe tempo ou espaço. O tempo ou o espaço, e seja esse espaço microcósmico, digamos assim, seja esse espaço macrocósmico, quando você olha os planetas, você olha as galáxias, ou seja ele microscópico, né? Ele ou seja ele em termos de distância daqui na casa dos seus pais, daqui lá na Europa, nos Estados Unidos, isto é uma mera ilusão daquilo que se chama temporalidade, né? Das coisas temporais. Porque em espírito essas coisas não existem. E nós somos seres espirituais. O problema é que quando você está fixado demais em termos daquilo que é a matéria e deixa de, aspas, viver, né, no seu campo espiritual, no seu campo mental, você necessariamente passa a estar preso também àquilo que são aos véus, né? Como é que é o plural de véu, enfim. As fumaças, né? As efemeridades da temporalidade. E você passa a acreditar que isso aqui é muito mais real do que aquilo que de fato é real. Como inclusive diz em Hebreus 11:8, estava fazendo um estudo essa semana sobre esse trecho. Né? Hebreus 11:8 fala acerca daquilo que é a fé, que a fé
é acreditar naquilo que não se vê. E aí depois ele finaliza dizendo, pois tendo em vista que as coisas visíveis foram feitas a partir do invisível, ou as coisas visíveis foram feitas a partir das coisas não manifestas. Então, o fundamento de tudo que você vê, tudo que você toca, nada mais é do que aquilo que está no invisível. E o que está no invisível é a inteligência, e depois é o espírito, e em suma mente é Deus, porque Deus em si é a suma inteligência. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. Sendo então a sabedoria encarnada de Deus, tanto é que o que são os anjos? Anjos são fragmentos, se assim podemos dizer, de inteligência. Por isso que a gente coloca esses pontos. Tem um livrinho muito interessante que conta justamente... o autor é o mesmo padre que escreveu a Summa Demoníaca. Summa Demoníaca não é um tratado, é um tratado de demonologia, né? Que explica a ação dos demônios. E ele escreveu esse livrinho, né, sobre os anjos e como que foi a origem do pecado original, não, a origem da queda dos anjos e a batalha dos anjos. Ele explica justamente isso, que os anjos, se nós pudéssemos identificá-los, eles são como inteligências, bolas de inteligências. Né? E essas inteligências, então, elas inclusive brincavam no céu. Só que a brincadeira deles, por serem seres de pura inteligência, é como se fosse jogos de xadrez, digamos assim, entende? É como se eles estivessem disputando inteligência. Essa era se houvesse um jogo, uma brincadeira, digamos assim, entre os anjos, seria uma disputa salutar de inteligência. Né? E aí, então, e aqui para matar a curiosidade de vocês, antes de me delongar, inclusive, para fazermos as nossas orações, quando Lúcifer, e ele fala de Lúcifer, né? Lúcifer era tão grande, né? Era de uma inteligência tão grande, que quando ele aparecia diante dos anjos, dos outros anjos, é como que se ele fosse do tamanho de Deus. Mas imagine, então, e essa metáfora aqui não é a metáfora adequada, mas imagine, então, aliás, é a metáfora adequada. Imagine, então, como que em um eclipse, a Lua se sobrepondo sobre o Sol. Seria sobre isso, porque depois, hoje, a Lua é o símbolo da Virgem Santíssima que reflete a luz do Sol, mas não é o Sol. É tão bela, como a gente olha e fica, quando você vê a Lua cheia, todo mundo fica maravilhado, mas não é a própria luz dela, ela reflete a luz do Sol. E o Sol é a fonte de luz. Então, Lúcifer, nesse momento, não existia a Virgem Santíssima. Quando se colocava na frente do Sol, todos os anjos se encantavam e parecia que ele era tão grande, ou talvez até maior do que Deus, porque ele, nesta visão, e isso é o que se chama de paralaxe. É um efeito que se chama paralaxe, ou seja, quando um objeto se sobrepõe ao outro, e até mesmo esse movimento entre os objetos, que você pensa às vezes que ora um está na frente do outro, ora um está paralelo ao outro. Isso é o que se chama de paralaxe. Que foi o fenômeno que Copérnico não conseguiu explicar ao Santo Padre. Né? Copérnico, quando propôs que a Terra girava em torno ao Sol, o Conselho e a Igreja, entendam, a Igreja sempre teve um conselho científico, como existe a Pontífice Academia das Ciências, uma das mais renomadas, que tem cientistas de todas as áreas, né? E lá em Roma, né, da mesma forma tinha nesse período, e eles não conseguiram, o Copérnico não conseguiu então explicar, nem Copérnico nem Galileu conseguiram explicar ao conselho e convencer os outros cientistas de que a Terra circundava em torno ao Sol. Na verdade, foi Copérnico quem fez essa primeira proposta e depois Galileu que foi lá e tentou defender isso. E não conseguiu, porque ele não conseguiu justamente explicar o fenômeno da paralaxe, ou seja, se a Terra está em movimento, como é que os astros não mudam de lugar à medida em que ela se movimenta? Essa era a pergunta que os cientistas faziam para Galileu Galilei e ele não sabia responder. A resposta a essa pergunta surgiria, salvo engano, 1 ou 2 séculos depois, quando inventaram o telescópio e descobriram então que os astros eles estavam tão distantes entre si e tão distantes da Terra
que o movimento da Terra era praticamente insignificante a ponto de fazer com que este fenômeno da paralaxe, ou seja, de ver com que os astros, como que se eles estivessem se movimentando. Então, isso só foi explicado tempos depois, que foi justamente quando conseguiram, não é bem provar, mas evidenciar e tornar preponderante a ideia de que a Terra girava em torno ao Sol. E é a teoria que hoje melhor explica, digamos assim, o movimento dos astros, tendo em vista aquilo que nós observamos tanto da Terra quanto aquilo que é observado também fora da Terra. Muito bem, voltando. Então, quando os anjos estavam lá, eu acho que isso daria um quadrinho, um desenho animado assim fantástico, que colocaria qualquer criança babando. Mas tem que ser um desenho animado assim realmente fantástico. Então, quando os anjos estavam lá, Deus revelou aos anjos 4 verdades. 4 foram as verdades reveladas pelos anjos. Ele disse a seguinte coisa. Ele disse a primeira verdade que era que ele faria toda a criação e criaria o homem. Primeira coisa. E depois disso ele deixou então os anjos refletindo sobre isso. E que eles deveriam servir ao homem. Por fim, foram 4, foram 3, enfim. Acho que foram 4. Né? Revelou ao homem, e revelou depois, né? Assim, primeiro revelou que criaria o homem. Depois revelou que os anjos serviriam a este homem, a humanidade. Por fim, revelou que o filho dele, foram 4 verdades. Revelou que criaria os homens e que os anjos, serviriam à humanidade. Nesse ponto, Lúcifer já começou a ficar rabugento. Como assim? Eu, aquele que sou a maior de todas as inteligências criadas por Deus. Deus agora vai criar uma outra criatura que nós deveremos servi-lo? Não. O orgulho. O primeiro de todos os pecados é o orgulho. Depois, então, Deus revelou que ele mesmo se encarnaria, o filho dele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnaria. Isso, inclusive, é confirmado pelos teólogos, porque alguns perguntam assim, Deus só se encarnou? A pergunta que, salvo engano, o próprio São Tomás de Aquino faz e responde. Deus somente se encarnou porque o homem veio a pecar? Ou ele se encarnaria mesmo se o homem não tivesse cometido o pecado? E a resposta de São Tomás de Aquino é que o amor de Deus para com a humanidade é tão grande que ele viria a ser homem, ele se encarnaria no seio da Virgem Santíssima, mesmo que o homem não tivesse cometido pecado, para vivenciar aquilo que ele mesmo criou em profundidade, em paixão, diante daquilo que é o amor que ele tem pela humanidade. Então, criaria o homem à sua imagem e semelhança. Segundo, o próprio Filho de Deus haveria de morrer. Aqui já haveria de morrer, e eles o adorariam pregado numa cruz. Aí pronto. Essa é a terceira verdade, aliás. Os anjos deveriam adorar o Filho de Deus morto no madeiro da cruz. Para Lúcifer, isso era incompletamente... E perceba que isso é justamente um teste de inteligência. Você vê, as coisas que estão para além... Tanto é que o próprio Cristo fala, para muitos é loucura. A cruz será loucura. Para outros, não. Para outros será o penhor da salvação. Então, por fim, né, e aqui, esses 3 aqui, né, ele já... Por que não eu? Eu sou a maior de todas as criaturas. Eu vou ter que adorar Deus em uma criatura? Em uma criatura, como eu falei anteriormente, inclusive, em uma criatura material, uma criatura com adensamento de matéria. Porque os anjos sabem que as coisas superiores não são feitas de matéria. Elas podem até ser manifestas na matéria como Deus manifestou a sua graça ao fazer toda a criação. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica. Deus manifestou, Deus não precisava fazer a criação para ser Deus, porque Deus é. Mas Deus escolhe fazer a criação para manifestar o esplendor de sua graça e de seu amor. Assim ele manifesta
A glória de nosso Deus, a glória de Deus, não estava manifesta e ele manifestou a sua glória na criação. Dito isso, então, e isso toda vez que Deus colocava isso para os anjos, Deus se ausentava, digamos, no Santo dos Santos, onde ele habita, e deixava com que os anjos ficassem com suas próprias, recolhidos em suas próprias inteligências, ou seja, recolhidos em seus próprios seres, para dissolver aquilo. Porque o que estava em discussão ali era justamente a questão da humildade contra o orgulho. Por fim, Deus revela a última verdade. E essa verdade me faz até arrepiar. Ele vira aos anjos e fala: O meu filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai se encarnar no seio da Virgem, e essa Virgem será maior do que todos vocês em esplendor e glória. E vocês deverão servi-la, e ela estará abaixo apenas de mim. Esta, meus caros, é a Virgem Santíssima. Brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Eis a Virgem Santíssima, prefigurada lá na criação. E foi aqui, neste momento, que Lúcifer diz: Eu não servirei. Eu não servirei. Eu não servirei. Esta foi a resposta de Lúcifer a Deus. E por Lúcifer ser tão grande e causar essa ilusão diante daquilo que era Deus e os outros anjos. Porque mesmo que os outros anjos se deslocassem do lugar, lembra que eu expliquei acerca do movimento da Terra e que pelo movimento da Terra, mesmo a Terra se movendo, a distância que nós imaginamos, essa distância ela é insignificante para que a gente perceba a paralaxe, para que a gente perceba que os astros estão se movimentando. Então, mesmo que a inteligência dos anjos se movimentasse, porque os anjos são inteligência, mesmo que essa inteligência se movimentasse, eles não conseguiam ver a Deus. Então, como diz o Apocalipse, 1/3 dos anjos foi varrido pela cauda da serpente e atirada contra a terra. Mas surgiu então Quando Lúcifer foi então varrendo as inteligências celestes, varrendo, ele chegou perto de um anjo que era muito pequeno. Esse anjo pertencia ao penúltimo coro dos anjos, que é o coro dos arcanjos. Ali então você tem serafins, querubins, tronos, não está na ordem, tá bom? Mas os primeiros são serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, principados, alguns eu esqueci, próprio, arcanjos e, por fim, os anjos da guarda, ou os anjos. Este anjo pertencia ao penúltimo coro dos anjos, ou seja, era um anjo do baixo escalão. A gente acha que os arcanjos são do alto escalão, eles não são do alto escalão. Eles são ali os primeiros generais daqui comandam os outros anjos, digamos assim, mas são arcanjos. Mas não estão nos mais elevados coros. Lúcifer pertencia ao primeiro de todos os coros. Contemplava Deus face a face. E quando ele então chegou diante deste pequeno anjo, este pequeno anjo que até o momento não tinha nome ainda, mas ele ganhará nome neste momento. Quando ele se colocou diante deste pequeno anjo, imagine a grandiosidade, ou melhor, a enormidade de Lúcifer diante deste anjo pequeno. Este anjo de cabeça baixa, porque é assim que este arcanjo costuma ficar, com a cabeça baixa. Porque até quando ele entra no Santo dos Santos, ele entra de cabeça baixa, porque ele não se sente digno de olhar para o Altíssimo. Esse anjo é o portador da humildade. Quando então Lúcifer põe este anjo à prova, ele de cabeça baixa responde a pergunta que destrói todas as outras coisas com relação a qualquer dúvida de Deus. E este anjo diz: quem é como Deus? Quis ut Deus? Micael. Quem é como Deus?
E isso ecoa nos céus, nessas batalhas celestes, como uma bomba atômica que explode ali e irradia por todos os outros pontos. E muitos dos outros anjos que inclusive tinham se revoltado até se libertam disso e se colocam justamente essa pergunta: quem é como Deus? Porque em meio às sombras, porque em meio àquilo que parece ser maior do que Deus, porque em meio àquilo que está muito, muito, muito no meio do sofrimento, essa pergunta diz e ilumina e clareia tudo. Quem é como Deus? E como que se Lúcifer, se pudesse ter uma espada de inteligência, se degladia com a espada de inteligência de São Miguel Arcanjo, porque agora não é mais a inteligência de São Miguel Arcanjo. Aliás, não é mais nenhuma inteligência, porque a inteligência busca responder as perguntas, mas ali você tem uma pergunta que ela tem, cuja resposta te transforma na arma mais poderosa, que é: quem é como Deus? E essa pergunta diz para Lúcifer que ninguém é maior que Deus. E foi por isso, então, e aí o livrinho diz, né, que quando, então, os anjos estão ali como que, isso é óbvio que é uma metáfora, encurralando todos os outros, os anjos de Deus encurralando todos os anjos decaídos no penhasco que joga para aquilo que são os infernos, o próprio Deus se aproxima de Lúcifer e, em sua misericórdia, fala para Lúcifer: volte. Volte, porque se você voltar, você será o maior exemplo de todos os anjos daquilo que é o meu amor e a minha misericórdia. Você será a maior joia de minha coroa, porque eu terei perdoado a sua revolta. Volte e experimente meu amor. Lúcifer, então, lançando um olhar odioso para com o nosso Senhor, lança-se para cima dele, e antes que mesmo ele encoste Deus, porque ele não haveria de acontecer nada, São Miguel Arcanjo então desfere seu golpe fatal e crava sua lança em seu peito e o precipita nos precipícios do inferno. Dá ou não dá uma história belíssima para contar para as crianças? Isso sim. E aí você então percebe aquilo que foi essa batalha angélica, né? E ali, então, separou-se aquilo que foram os anjos e os demônios, né? Os anjos e os demônios, todos eles são dotados de inteligência. Muito bem, meus caros irmãos, 20 minutos aqui de reflexão. Vamos então aqui adentrar naquilo que são os nossos temas, começando a partir de nossas orações, dedicando já essa oração aí. Inclusive, eu nunca encontrei na tradição da igreja nada que fale, mas assim, também não tem nada que tire do meu imaginário que São Miguel Arcanjo era o próprio anjo da guarda da Virgem Santíssima. Que se vocês pegarem uma coletânea de livros que se chama Mística Cidade de Deus, não é o Cidade de Deus de Santo Agostinho, é a Mística Cidade de Deus. Foi escrita por uma beata cujo corpo está incorrupto, chama Madre Teresa de Ágreda, né, por volta do século XIV, se eu não estiver enganado, ou XVI. E ela relata, então, assim, detalhes da Virgem Santíssima, porque a Virgem Santíssima se apresentava para ela à noite e narrava detalhes daquilo que estava acontecendo. São 4 tomos, né, onde fala assim, que os anjos serviam a Virgem Santíssima a ponto de lavar os pratos para ela. Isso é uma revelação privada, mas, enfim, a mulher está com o corpo incorrupto, então não sou eu que vou duvidar. Né? Oração da manhã. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações, nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações e as nossas inspirações e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos comecem em vós e nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem, por Cristo Senhor nosso. Amém. A própria oração também diz aquilo que eu estava falando, né? Porque tudo aquilo começa, tem a sua origem na inteligência, tem a sua origem naquilo que é o Espírito. As coisas manifestas, as coisas
que estão aqui, que se manifestam, têm origem em coisas não manifestas. As coisas visíveis têm sua origem em coisas invisíveis. Isso é uma realidade em todos os aspectos e em profundidade. Ó Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vós, sou boa mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz, a ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente de vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me concedei-me saber o que me pedis, ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, meus caros, a gente entra então no capítulo 4 do livro do padre Júlio Mainvielle, que é a concepção católica da política, e ele vai falar então aqui sobre aquilo que é a função da autoridade. No primeiro capítulo, fazendo um breve relato para vocês, a gente falou acerca daquilo que é a questão que se coloca fundamental, qual então é o papel, ou melhor, qual é a área daquilo que é a política. A política é uma ação, ele se coloca isso, né? Ele pergunta, a política é uma ação livre do indivíduo, da sociedade, ela é uma obrigação natural. Quando se fala obrigação natural, uma lei natural, é a mesma lei que, digamos assim, que faz com que a Terra gire em torno de si mesma, ou gira em torno ao Sol, assim como a água cai, uma fruta que cai à força da gravidade. Então, isso é uma lei natural, é uma imposição natural, digamos assim, a própria força da natureza faz com que isso aconteça. Ou ela é totalmente livre, os seres humanos podem ou não fazer política, ou ela então estaria no meio termo disso que ele chama de campo da moralidade. Ele conclui justamente que a política ela está no campo da moralidade. E aqui justamente é complicado descrever isso, porque toda vez que se fala de moral, necessariamente se fala assim, Breno, como é que você pode dizer que a política ela está no campo da moral se eu só vejo coisas imorais acontecendo na política? Porque, perceba, quando você diz que algo é imoral, não é que este algo não esteja no campo da moral. Na verdade, ele está no campo da moral, só que ele contradiz os princípios da morais que este grupo, na qual nós estamos falando aqui, os princípios cristãos, eles regem, né? Então, supondo que isso acontecesse sei lá, supondo que, por exemplo, em uma outra sociedade, respeitar pai e mãe não fosse um princípio moral. Não estou dizendo que desrespeitar também, fosse indiferente, né? Pai e mãe não tem relação nenhuma, né? A pessoa é como a Vitória Régia, sei lá, como o Buda que nasceu na Vitória Régia, reza a lenda, né? Nasceu lá na Vitória Régia, não tem relação com ninguém, com absolutamente nada, ele não precisa ter afeto nenhum com a Vitória Régia, entendeu? Muito bem. Então, se para essa sociedade o respeito aos pais não é algo necessário, mas mesmo assim, isso está no campo da moralidade. O respeito ou o desrespeito. O moral e o imoral estão dentro do campo da moralidade, ou no campo da ética, né? Então, quando você fala assim, Breno, existe muita imoralidade na política? Existe. Assim como também existe moralidade. Assim como também, quando eu falo que existe moralidade naquilo que é o trato com os pais, assim como tem imoralidade quando eu falo acerca do trato com os pais. Muito bem. Então,
O campo da moralidade, o campo da ética é aquilo na qual onde você está obrigado a fazer alguma coisa, não em virtude da natureza, mas você está obrigado em virtude daquilo que são uma força sobrenatural, digamos assim. Em virtude daquilo que as coisas são. E aí você entra dentro e mergulha daquilo que são as 4 causas aristotélicas. Causa original, causa material, aliás, causa efetiva, causa material, causa final e causa original, causa material, causa formal e causa final. Ou seja, efetiva é aquilo que faz, né, a origem disso, o que deu origem a isso. Causa material é a matéria da qual isso é feito, a substância da qual isso é feito. A causa formal é a forma na qual essa substância, essa matéria está feita. Porque eu posso pegar madeira e posso fazer uma cadeira, eu posso fazer uma mesa. A substância é a mesma, a forma é diferente, a forma é outra. E a forma, inclusive, neste caso aqui, define aquilo que é a finalidade, porque a cadeira é feita para sentar. Ela não somente é feita, mas ela pede para ser sentada. Esta finalidade das coisas que expressa Aristóteles e São Tomás de Aquino aprofunda isso, esta finalidade, ela quase que é aquilo que se chama de nota essencial. Então, quando você olha para a cadeira, uma nota essencial, aquilo que ela pede, ela é como se fosse a missão dela, digamos assim, é aconchegar você para que você sente, a confortar-se você. E é nisso, digamos assim, que ela se sente bem, se nós pudéssemos dizer. A cadeira se sente bem desse jeito. A cadeira não vai se sentir bem. Eu posso pegar a cadeira e jogar na cabeça de alguém? Posso, mas essa foi a finalidade para a qual a cadeira foi criada? Não, não foi. Da mesma forma, a mesa. E tudo que existe também pode ser analisado dessa forma. Inclusive, todos os entes, né? A linguagem adequada é essa. A linguagem tomista e aristotélica é essa. Os entes, eles são criados e eles em si têm a sua finalidade. A finalidade é essa que muda de acordo com aquilo que é a referência na referência do observador. Eu, para com meu pai, tenho que ter um tipo de respeito que uma outra pessoa não tem que ter. Porque ele é meu pai, eu vou pedir bênção para meu pai. Aquela pessoa não vai pedir bênção para meu pai. A não ser que ele seja afilhado do meu pai, ele pede bênção para meu pai. Porque ele estabeleceu um vínculo depois e que muda, olha só para você ver que coisa interessante, e que muda uma nota essencial naquilo que é a relação entre os dois. Antes meu pai não significava nada para ele, depois que meu pai batizou ele se tornou afilhado do meu pai, ele passa a pedir bênção para meu pai também. Né? Então, muito bem. Essa, então, é a condição daquilo que é a natureza da política. Ele analisa, então, aquilo que é a causa formal, causa material, causa efetiva e causa final da política. E a causa final da política é o bem comum de todos. Muito bem. Depois que ele fala isso, ele vai analisar aquilo que é o problema acerca da soberania e daquilo que são os regimes. É o capítulo 2, aliás, o capítulo 2 ele fala sobre o problema da soberania. E ele vai tratar especificamente de por que essa soberania é uma problemática. Ele fala que a problemática da soberania reside no fato de que as doutrinas, eles chamam de doutrinas modernistas, ou doutrinas do modernismo, consolidadas, no caso aqui, em Rousseau, ele fala que, para Rousseau, existe uma coisa chamada contrato social. E quando você lê o contrato social, é engraçado que Rousseau, ele ao mesmo tempo que prega aquilo que é o puro liberalismo, é por isso que o padre Júlio Mivielli critica fortemente, veemente, peremptoriamente aquilo que é o liberalismo. Tanto o liberalismo como também o socialismo. E ele fala, olha, as duas coisas são irmãos gêmeos, tá certo? Só se muda o humor, mas a origem é a mesma. E quando se muda o humor, não estou dizendo que se muda o humor para o bem, tá bom? Porque o liberalismo pega a total liberdade do indivíduo, né? Inclusive aquilo que é o próprio individualismo. Daí surge, inclusive, o próprio igualitarismo, onde torna todo mundo igual, pai e filho são todos iguais, chefe e empregado são todos iguais e não o são, professor e aluno são todos iguais e não o são. E ele fala justamente que a nossa sociedade, ela justamente é rica e ela é profícua por causa da diversidade. E justamente dessa diversidade que precisa ser hierarquizada. E aqui que está um problema, porque quando você prega o liberalismo, é engraçado isso, né?
Porque no mesmo Rousseau ele tem tanto a pregação do igualitarismo, e aí você então destrói tudo aquilo que são as hierarquias naturais da sociedade. O padre Júlio Minvier menciona duas hierarquias naturais. A hierarquia natural, e essa é muito mais natural mesmo, a primeira hierarquia natural é a hierarquia na qual se encontra um indivíduo. Ele nasce dentro de uma família. Então, tem um indivíduo que está, por sua vez, vinculado a uma família, que, por sua vez, está vinculado a uma rua, que, por sua vez, está vinculado a um bairro, que, por sua vez, está vinculado a um município, que, por sua vez, está vinculado a um estado, que, por sua vez, está vinculado a um país, a uma nação, a uma cultura, maior que é tudo maior do que ele. Né? Lembra que eu falei acerca daquilo que é o microcosmo e o macrocosmo, cosmovisão, etc. Pois bem, a outro meio de vínculo que não anula o outro, pelo contrário, é complementar ao outro, diz respeito àquilo que são as funções, que são as corporações de ofício. Então, o indivíduo, ele primeiro está dentro de uma oficina, essa oficina está dentro de uma corporação, essa corporação está dentro de um órgão maior, agora eu esqueci o nome que ele dá lá, né? E que, por sua vez, estão totalmente organizados. Então, eles eles habitam em concomitância, ou seja, juntamente. Né? Você tem, então, o aprendiz, você tem a pessoa que já é perita no ofício, você tem o mestre, daquele que ensina aquele ofício. Por sua vez, você tem aquelas conglomerações desta oficina, que são as corporações de ofício. Depois você tem aquelas que são um pouquinho maiores do que essa. Vou até ver se eu acho o nome aqui, mas vai demorar demais, então não precisa não. Ele fala assim, aqui, achei. Aqui, ó, as oficinas, corporação de ofício e o que ele chama de corpo profissional. Tá na página 130 do livro, capítulo 3. Então ele fala justamente que quando o Rousseau, ele anula tudo isso, perceba, ele anula tudo isso e ao mesmo tempo ele cria uma outra coisinha que se chama contrato social. Né? Quando você esfacela aquilo que é a organização natural da sociedade, em termos políticos, que seria uma ordem natural, você necessariamente vai ter que criar uma outra ordem, e esta outra ordem que você criou necessariamente será uma ordem autoritária, ditatorial e assassina. Por que assassina? Porque você precisa colocar em ordem. Para você colocar em ordem, você tem que matar as pessoas que estão fora da ordem. Foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. Todo mundo que estava fora da ordem foi tirado, todo mundo que se colocava contra a ordem. Por isso, inclusive, que mataram muitos religiosos na Revolução Francesa. Tomando um cafezinho da Dona Fátima aqui. Da Fatinha aqui na rádio. Então, quando ele olha para aquilo que é o sufrágio universal, onde ele fala assim, olha, todos são iguais. Ele vê um grande problema nisso, nesse igualitarismo gerado por Rousseau. E ele vê justamente que, de um lado, ele pregou-se o completo achatamento do Estado. E do outro lado se pregou aquilo que é a constituição de uma coisa chamada supremacia do Estado, que vai colocar ordem em absolutamente tudo. E que este Estado, então, mas que a soberania provém deste achatamento, desta massa amorfa e homogênea, que se chamou de povo, né? Embora o povo não se constitui dessa forma, existem uma diversidade infinita de características do povo. E quando você pega isso, então, que você pega aquilo que é o contrato social, tá lá. Tudo tem que ser submetido ao Estado e nada fora do Estado, que é uma concepção fascista, inclusive. Essa fala que eu acabei de expressar aqui é uma fala de Benito Mussolini. Né? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. O Estado controla absolutamente tudo, inclusive as relações morais do indivíduo. Criticou, então, o sufrágio universal. Veio, então, no segundo capítulo, falar acerca daquilo que são os tipos de regime. Né? E os tipos de regime, ele fala da estruturação socioestatal da vida política. Ele fala acerca da democracia, que a pura democracia é uma falácia, é uma mentira. Por quê? Porque não tem como você colocar todos os cidadãos ao mesmo tempo para governar. E a forma com que se dá a democracia, quando você promove esse achatamento, você faz necessariamente com que as classes elas percam as suas funções daquilo que elas deveriam fazer. Inclusive, por exemplo, quando se fala das classes dos ricos. Porque, citando ele, inclusive, São Tiago, ele fala que os ricos não podem ter os seus bens como próprios. Isso não quer dizer que eles têm que abdicar dos seus bens. Não, mas eles têm que colocar a sua fortuna a serviço dos mais pobres. Como, de fato, tem muitos ricos que fazem isso e têm que fazer isso.
Aquilo que e constituem fundações, e constituem ações de caridade, e fazem, por exemplo, Paulo Vieira, ele tem ações dentro dentro de presídios, para aliviar aquilo que é o sofrimento, mas não somente isso. Também é função dos ricos participarem, sob alguma forma, daquilo que é o direcionamento do Estado. Porque, afinal de contas, imagine, eles são um bando de empresários, pessoas que são donos de indústria. Eles têm que, essas pessoas, é necessário promover entre essas pessoas uma reunião e falar assim, como é que a gente vai conduzir esse país? Não para que a gente fique mais rico, mas para que todo mundo fique rico junto, para que a gente eleve todo mundo. Porque pessoas que ganham mais, a gente sabe muito bem disso. Aqui está, inclusive, um dos maus do Brasil, tá bom? Pessoas que ganham mais, quando a gente fizer com que a renda do brasileiro aumente, quer dizer que a renda que o brasileiro vai passar a consumir mais. Se o brasileiro vai passar a consumir mais, nossos produtos serão mais vendidos. Então, esta ideia de que o empresariado, a classe empresarial, quer que o pobre continue pobre para que ele possa continuar sendo rico, isto é uma grande mentira. Porque se os brasileiros passarem a ganhar mais, logo eles irão consumir mais. Se eles irão consumir mais, os ricos continuarão sendo ricos, por óbvio, mas o brasileiro vai deixar de ser miserável. Isso é uma mera discussãozinha idiota, desculpem os termos, sou numa rádio católica, não posso me exasperar, uma discussãozinha ridícula que foi colocada na cabeça das pessoas para poder convencê-las a ficarem pobres o resto da vida, odiando as pessoas que são ricas. E eu já falei, você jamais vai ser aquilo que você odeia. Então você jamais vai ter dinheiro na sua vida se você odeia quem tem dinheiro. Porque o seu cérebro vai dizer para você que você não pode ser aquilo que você odeia. Esse é um ponto. E aí, então, né, essas pessoas elas precisam participar do direcionamento do Estado. Mas o que aconteceu? Como essas pessoas elas foram excluídas, marginalizadas, os empresários foram de fato marginalizados no país, justamente por esse pensamento russoniano, de que todos são absolutamente iguais, e de que essas pessoas não deveriam participar do Estado, de tal modo que ótimo, então se eu não posso participar do Estado, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer muito, muito bem e fazer somente aquilo que eu sei fazer muito bem, que é o quê? De fato, ficar mais rico às custas do pobre, para que os pobres continuem pobres. Aí sim se concretiza. Perceba justamente o quanto que colocar todo mundo em igualdade promove exatamente a realização desta frase que todo mundo acredita que é verdade e que não é. Observe que hoje a frase de que o rico se torna mais rico à custa de um pobre que fica mais pobre, se dá justamente devido a esta outra anterioridade que diz respeito que os ricos não podem participar do poder. Eu estou falando não somente de rico, eu estou falando de pessoas que têm capacidade produtiva, que são donos dos meios de produção. Estou falando dos donos de meios de produção, e que por óbvio geralmente são ricos, né? Geralmente. São pessoas que arriscam, são pessoas que contratam, são essas pessoas que empregam. Não é porque um partido tem um nome de trabalho no seu nome que, de fato, ele emprega, porque ele não emprega ninguém. O Estado não emprega ninguém. Não existe nenhum Estado que empregue. Ou seja, quantas pessoas que o Estado consegue empregar? Ele tem que fomentar uma classe de empresário, e essa classe empresarial, né, por meio da pujança dos seus negócios, e por óbvio que seus negócios sendo pujantes, eles vão ficar ricos, óbvios, vão contratar pessoas e tirar essas pessoas da miséria. Porque hoje o país está com 14 milhões de desempregados, ou mais. Isso foi eu li ano passado, né? Então, ele fala justamente da necessidade que se tem, né, de colocar essas pessoas participando de alguma forma daquilo que são as decisões e diretrizes do país. E ele fala também uma frase, quando ele determina isso, ou seja, o tipo de governo que seria meio que um governo misto, né, ou seja, misturando ali um pouco daquilo que é a aristocracia, a oligarquia, misturando a aristocracia, a oligarquia, a monarquia e a democracia, ou seja, é preciso temperar, essa é a expressão que ele fala, que assim, ó, é preciso temperar, será necessário, então, temperar o regime democrático, né, com o princípio da aristocracia, o governo dos mais virtuosos, com o da oligarquia, o governo daqueles com maior eficiência econômica, e o princípio da monarquia, o governo da unidade, ou seja, que é justamente
Monarquia, entenda aqui não entenda a monarquia aqui como um reinado, porque como ele está utilizando aqui uma linguagem que é uma linguagem aristotélica, uma linguagem tomista, que foi escrita na época dos reinados, então monarquia aqui é um governo que também é central. Então, sendo esse governo central, embora ele já tenha falado anteriormente também na criação de um órgão que seja representativo, e justamente que esse órgão representativo seja capaz de expressar essa organização aqui, essa mistura aqui. Isso aqui é dificílimo de se fazer, tá? Isso aqui não é fácil em termos de acordo federativo, não. Então, não comecem, por favor, a sonhar que isso será realizado da noite para o dia. Mas o nosso órgão de representação, ou os nossos órgãos de representação, tá bom? Né? Incluindo governo, conselhos, congresso, legislativo, executivo, né? Esses dois aí, eles devem representar isso. Então, entenda que como monarquia, o governo central, que no caso é o poder executivo, tá bom? O governo central aqui não necessariamente, quando eles falam de monarquia e termos de unidade, ele não está falando, ele está na mente dele falando sobre o monarca, que é o rei. Mas transmutando isso para os dias de hoje, seria aquele eixo que é o governo o poder executivo, que expressa então o poder que era o poder do monarca, que hoje foi dissolvido também naquilo que é a capacidade de legislar e a capacidade de julgar. Então, ele fala justamente disso porque ele fala que aí é a consequência daquilo que eu estava explicando anteriormente. Assim, o mundo moderno igualou politicamente o inferior e o superior. O achatamento da qual mencionei. Apresenta dois fenômenos opostos. Por uma parte, as classes superiores abandonam, e quando ele fala de classe superior aqui, ele não está falando apenas da classe superior oligárquica, que, como ele falou, são aquelas de maior eficiência econômica, e por terem mais eficiência econômica, necessariamente são os ricos. Ele está falando aqui da classe superior, também da classe aristocrática superior. E a aristocracia aqui, entenda a aristocracia no sentido aristotélico, grego e romano, que é aquele que são os melhores, os homens e as mulheres mais virtuosas da sociedade. E virtude aqui não entenda a virtude apenas no sentido moral, do indivíduo certinho, bonitinho. Não, não é apenas isso. Também, mas não necessariamente, absolutamente somente isso. Mas a pessoa virtuosa também em termos intelectuais. Porque quando você fala do homem virtuoso em termos aristocráticos, segundo o pensamento tomista, é um indivíduo que é inteligente pra caramba. Ele é muito douto nas coisas que ele faz. E ele entende não somente de uma ciência específica, mas de como que essa ciência afeta a sociedade. É por isso que ele tem que participar do governo. É por isso que ele tem que participar do poder. Então, são essas classes superiores. A classe superiores das profissões, a classes superiores dos ricos, a classes superiores dos pensadores, dos acadêmicos. É essa classe que tem que governar o país. Para quê? Para que eles fiquem ricos e os outros fiquem pobres? Não, meu filho. Pare de ter o pensamento miserável, pare de ter o pensamento pequeno, pare de ter o pensamento de inferioridade, porque esses indivíduos que pensam, não existe, existe muita gente que é melhor do que eu. E graças a Deus existe gente melhor do que eu, porque eu posso olhar para cima e falar assim, eu preciso crescer mais. Porque quando falo que todo mundo é igual, eu olho para cima e não vejo ninguém melhor. Se eu não vejo ninguém melhor, então eu não posso crescer, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. E tem muita gente melhor do que de muita gente. Isso é uma realidade da natureza. Deus o fez assim e não o fez assim para que a gente quando a gente nos olha e olha para cima, não é para que a gente se sinta inferior. É para que a gente combata o nosso sentimento de inveja, pequenez e miséria, admire aquilo que é a grandeza de Deus e fale, eu posso ser mais, porque se aquele indivíduo pode, eu também posso. E você admire, então, nele aquilo que é a grandiosidade de Deus. E passe, ao invés de ser um Lúcifer, passe a ser um São Miguel Arcanjo. Olha a diferença. Né? Olha a diferença dos outros anjos que olharam e viram aquilo, e viram aquilo como se fosse um impeditivo. Ah, por que Deus fez isso com ele e não fez comigo? Ah, meu filho, por favor. Por favor, pare com isso. Né? O dia que você parar de reclamar, passar a servir os outros, sem olhar para o lado, pensar naquilo que eu quero ser melhor do que alguém. Porque é assim que as pessoas grandes são. Elas não têm tempo para ficar observando os outros. E se elas observam alguém, são sempre as pessoas maiores do que elas, e elas observam com o olhar
da admiração. Porque você combate a inveja por meio da admiração. Você combate a inveja por meio do elogio. E não é um elogio falso, não, tá? Você combate a inveja por meio do elogio. Para assim, você reconhece naquilo, porque a inveja, que é um sentimento que corrói, destrói família, destrói casamento. Quanto marido tem inveja da mulher, quanta mulher tem inveja do marido, né? Porque começou a ganhar mais, porque parece que chama mais atenção, porque eu tô gordo e ela tá magra, então porque eu tô sarado, ela tá gordinha, e a gordinha olha pro marido e fica com inveja, né? Inveja de mãe com filha, de filha com mãe. Geralmente isso não tem tanto com relação a pai e filho, mas também pode ter, por que não? Né? E você ganha isso, então, elogiando. Porque o primeiro sentimento da inveja é justamente esse. Você quer ser como aquela pessoa, então deixe esse querer ser como aquela pessoa florescer mais do que o sentimento de pequenez, porque você pode ser. Muito bem, só ler a última frase aqui, porque senão eu estouro meu tempo. Assim como o mundo moderno igualou politicamente o inferior e o superior, apresenta dois fenômenos opostos. Por uma parte, as classes superiores abandonam sua função diretiva, ou seja, eles perdem o interesse por dirigir a nação, por querer que esse país seja melhor. Porque, afinal de contas, eu sou igual a todo mundo. Todo mundo aqui só está querendo me lascar, só está querendo lascar o empresário, só está querendo lascar as pessoas que são mais inteligentes. Toda a classe superior desse país é lascada, coitado. Só querem, então elas perdem o interesse pela função diretiva e passam a ter um único interesse, aumentar a sua riqueza. Aí sim, eles passam a explorar. E a outra parte, a plebe, ou seja, as classes mais baixas, exasperadas, afirmam sua tirania com o que o escravo econômico se erige e se afirma divindade política. Essa frase, para mim, ela foi fenomenal. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs que estão aqui nos ouvindo, eu agradeço muito a participação, a audiência e a paciência de todos vocês. Desejo a vocês uma ótima semana. Eu sou o Breno Paradello com mais um Pátria Amada para vocês. Até semana que vem, sábado pela manhã às 10.